Boa tarde, gente. Vamos lá começar agora um periscópio rapidinho. Na verdade, eu fiquei devendo para vocês, né? Ontem, a gente conversou, hoje é quinta, terça-feira, nós começamos uma conversa sobre erro de proibição e nós fizemos uma divisão entre erro de proibição e desconhecimento da lei, né? Só revisando, para quem não se ligou ainda, tá lá no nosso último vídeo, tá no YouTube já, onde nós conversamos sobre a diferença entre desconhecer a lei, as consequências e erro de proibição. Só que para nossa live não ficar muito longa, o que a gente combinou? Que ontem, né, não deu para mim vir ontem, mas estou aqui, a gente ia conversar sobre o erro de proibição e as suas classificações. O erro de proibição e as suas classificações. Então vamos lá agora, vamos nos organizar. Muito bem, gente. O erro de proibição, vocês sabem, né? Ele tem a ver com a culpabilidade, né? Ele tem a ver com a potencial consciência da ilicitude. Como eu falei para vocês, está dentro, né, da consciência do agente, está dentro da consciência do autor. Muito bem até aí. Vamos fazer agora a classificação, vamos conhecer a classificação do erro de proibição. Gente, o erro de proibição ele pode ser direto, se liga aí, indireto e mandamental. Tá? Tem autores que colocam mandamental dentro do direto, mas eu não vou me filiar a essa divisão. Por exemplo, o Sr. Luiz Flávio Gomes, ele coloca o erro mandamental dentro do erro direto. Eu sigo uma doutrina diferente, eu sigo a doutrina do Kleber Masson, onde ele coloca direto, indireto e mandamental. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. Primeiro, gente, olha só, erro direto, só para a gente entender. No erro direto, eu estou exatamente relacionado, o meu pensamento está relacionado à certeza, ao meu desconhecimento que eu tenho da minha conduta. Eu tenho um desconhecimento da lei. Então, o erro de proibição é aquele puro, erro de proibição direto. Não tem muita dificuldade de nós acompanharmos isso. Pelo menos, eu não sei que eu poderia fabricar açúcar sem autorização. Lembra que a gente já conversou? Eu não sabia que eu poderia, por exemplo, molestar uma baleia. Então, é o erro de proibição. Eu não sei que essa norma é tipificada penalmente no país. É um erro de proibição puro. É um erro de proibição direto. Agora nós vamos para o erro de proibição indireto. Esse erro de proibição indireto, eu queria chamar a atenção de vocês, gente, porque ele tem uma grande incidência em prova, a gente não sabe. E ele também tem um outro nome, que é o erro de permissão. Então, quando a gente for estudar, a gente vai enfrentar uma questão, a gente vai olhar assim e vai dizer, poxa, eu não sei o que é erro de proibição, mas erro de permissão, e tem alguma pegadinha que não é. No erro de proibição, gente, olha só, o direto, eu já falei para vocês, simplesmente eu desconheço que aquela conduta é crime. No erro da proibição indireto, eu sei que a conduta é criminosa, mas eu acredito que eu estou atuando debaixo de uma excludente de ilicitude. Entendeu? Então imagina só, vamos com calma. No erro de proibição indireto ou no erro de permissão, eu acredito que, embora eu saiba que é crime, eu acredito que eu estou atuando numa excludente de ilicitude. O pai chega e ele chega em casa e vê a sua filha sendo estuprada. Ele mata o sujeito que estava estuprando a sua filha. Ele acredita que ele sabe que matar é crime, mas ele pensa que quem mata, quem está estuprando a sua filha, está em legítima defesa de terceiro. E ele vai lá e mata. Não, ele pode ter praticado um homicídio privilegiado. É crime, mas ele não está em uma excludente. Ele esteve o quê? Um erro de permissão. Ele pensou que era permitido. Erro de proibição indireto. Um sujeito começa a te incomodar dia após dia. Todo dia ele chega lá e te chama de 4 ouros. Todo dia ele te chama lá fica te incomodando, te chamando de gordo. Você vai todo dia, perde a cabeça um dia e diz assim, eu tenho por direito a matar esse sujeito. E vai lá e mata. Ele acredita que está fazendo a defesa, está em legítima defesa. Ele não está em legítima defesa. Ele não está em legítima defesa. Razão pela qual ele vai ser responsabilizado. E ele vai tentar alegar o quê? Um erro de permissão. Mas esse erro de permissão, gente, tem que ser inevitável para ele poder afastar a culpabilidade.
Tá? Então é só esse detalhe, ele vai trabalhar com isso. Esse erro indireto, gente, ele também deve ser observado numa situação em que, por exemplo, eu estou sendo atacado por alguém e eu começo a me defender. Então eu penso que estou em legítima defesa. Tudo bem até aí. Só que eu continuo me defendendo, depois ele para de me agredir, eu continuo atacando. Eu disse, não, eu estou em legítima defesa. Lembra daquele excesso? Lembra daquele excesso? O excesso culposo? Pois é. Ele errou não quanto à existência da legítima defesa, mas ele errou quanto aos limites da legítima defesa. Ele errou quanto aos limites da excludente, razão pela qual ele também vai ser responsabilizado. Tá bom, gente? Então, olha como é que abre no erro de permissão. Olha como é que abre no erro de proibição indireto. Erro de proibição, ele atua pensando, não sabendo, desconhecendo que aquilo é crime. Chegou agora e foi trabalhar no erro de permissão, ele sabe que é crime, mas ele atua por quê? Ou ele acha que está numa excludente de ilicitude, ou ele acredita sinceramente que a excludente de ilicitude pode até existir, mas ele ultrapassou esses limites. Então, dentro dessa situação, ele vai começar a ser responsabilizado. Esse indireto, por esses exemplos que eu dei para vocês, é aquele que ele está excluindo. Claro que, por exemplo, o pai poderia até afastar uma lesão provocada de repente, mas não poderia matar. Então ele errou quanto ao quê? Aos limites da excludente. E isso deve ser observado, tá bom, gente? O outro que a gente tem que observar aí, que a gente tem que trabalhar, só para a gente compreender, é sobre o erro relacionado, gente. O erro relacionado àquilo que nós também chamamos na doutrina é de erro mandamental. Esse é mais raro, tá, gente? Esse é mais raro, tem gente que nem coloca na classificação. Mas, assim, por questão de responsabilizado, eu vou trazer para vocês. O erro de proibição, quando nós chamamos de erro mandamental, é aquele que o sujeito, quando ele se vê em uma situação de perigo, embora ele tenha o dever jurídico de agir, ele não age. Por quê? Porque ele acredita que a situação de perigo o afastou do dever jurídico de agir. Calma, eu repito para você. O erro mandamental é aquele, de proibição mandamental, é aquele em que o sujeito, quando se vê em uma situação de perigo e tendo o dever jurídico de agir, ele acredita que a situação de perigo o autoriza, o afasta, o libera do dever jurídico. Vamos entender um pouquinho? Vamos lá, gente. Nós temos que observar que esse tipo de erro de proibição mandamental, ele só acontece nos crimes omissivos impróprios, lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Só naquelas situações. Então, por exemplo, ele acredita que a situação de perigo o liberou do dever jurídico. Por exemplo, aquele que a lei determina, os pais. Os pais, eles têm o dever jurídico de cuidar dos filhos. Mas eles acreditam que pela situação econômica, porque não têm condições de atuar, eles estão liberados. Dia após dia, na defensoria, não mais novidades. Antes eu ficava até tenso, hoje o sofrimento já acontece tantas vezes que a gente só mesmo lamenta. Mas quantos pais acreditam que não tem condições de cuidar dos seus filhos? Gente, existem pessoas muito pequenas nesse mundo. Por não ter condições de agir, não tem condições de agir os seus filhos, acho que vão liberar. Então essa é a grande situação. Então essa é a grande situação. E aí ele acredita que ele estava afastado do dever jurídico de cuidar dos filhos. Não está. A situação de perigo não autoriza. Não autoriza ele deixar a criança na porta de uma casa, na porta de uma creche, numa porta de uma escola. Não autoriza, tá? Então essas são situações. Segunda, linha B. Aquele que, por exemplo, de outra forma assumiu a responsabilidade, né, de evitar ou impedir o resultado. Olha, você fica aqui reparando, né? Você vai ser aqui, eu vou olhar o centro e ficar cuidando do meu filho. Ou você fica reparando essa casa. Ou você assume um contrato de segurança ali na festa. Essas situações, gente, determina que a pessoa ela fez um contrato de enfrentar o perigo. E diante de salva-vidas, clubes, particulares, todas essas situações, ele não tinha o dever, mas ele não foi lá e assumiu o dever? Claro que ele é para a situação de perigo. Ele não pode chegar na hora da situação de perigo e dizer, eu não vou correr esse risco. Faz parte da vida, faz parte da sua atuação, ele assumiu o dever jurídico para atuar exatamente na situação de perigo. Né? Então isso é um erro de proibição mandamental. Ele acredita que ele pode, pela situação de perigo, estar afastado do dever. E o terceiro
O terceiro lá do artigo 13, parágrafo 2º, se você tiver com o código aberto aí, artigo 13, parágrafo 2º, ele diz que com seu comportamento anterior criou o risco de ocorrência do resultado. Só para lembrar, né, gente? A linha A é o dever jurídico, a linha B nós chamamos ele de garante e o terceiro nós chamamos ele de ingerente. Então eu te empurrei na piscina e agora que você está lá se batendo na piscina, eu digo, não, está em perigo, vou lá, posso me afogar, você é pesado, não vou conseguir te salvar. Não, eu criei a situação, então sou responsável. A situação de perigo, ainda que eu vá passar por um perigo, não vai me livrar. É o bombeiro, é o policial, todos esses, eles assumiram um dever jurídico de agir. E por isso a situação de perigo não afasta, não, mas eu pensei que estava livre. Não, você está caindo em erro de proibição mandamental. Tá bom, gente? Só existe isso, só existe nos crimes omissivos impróprios, tá? Só para você ter uma ideia, só nos crimes omissivos impróprios. Só pra gente nos crimes omissivos impróprios. Eu estava olhando aqui, gente, e até vi uma questão interessante que eu vou trazer para vocês. Não sei se dá para ver a questão. Não sei até que ponto dá para ver a questão. Mas ela trata sobre o tema. Se você conseguir dar um print aí, né? Ela trata exatamente sobre essa questão, essa questão que nós estávamos falando aqui sobre erro de proibição. Olha só, é uma questão que trata sobre erro de proibição e o examinador considerou ela como equivocada, buscava alternativa incorreta, e foi a letra E, onde ele diz assim, ó, o erro de proibição não pode incidir sobre o dever jurídico de cuidado que fundamenta os tipos culposos. Aí você pode olhar para a questão e dizer, caramba, erro de proibição, não vai ter dever jurídico? Vai. Por quê? Porque esse é o erro de proibição mandamental. O erro de proibição mandamental ele tem a ver com o dever jurídico, como eu expliquei para vocês. A situação de perigo não afasta no dever jurídico. Gente, só para pensar uma coisa aqui rapidinho, a continuação do vídeo passado. Olha só, nós conversamos que quando se tratar de tipicidade e ilicitude, nós vamos olhar para o homem médio. Quando trabalharmos com consciência, culpabilidade, vamos trabalhar com o caso concreto. Esse dever e poder de agir, que está lá no artigo 13, parágrafo 2º, né? O dever e poder de agir, vai levar em consideração o homem médio ou o homem do caso concreto? Gente, o dever e poder de agir está relacionado com a conduta. Conduta faz parte do tipo. Olha só, faz parte do tipo. E se faz parte do tipo, faz parte da tipicidade. Então, vou ter que olhar para o homem médio. Ah, mas eu sou medroso. Se você é medroso, não tem como você escapar da situação de perigo. Agora, nenhuma pessoa, nenhum homem médio iria naquela situação. Então, aí você está livre, você está afastado da situação. Por quê? Porque vai ter a ver com a sua conduta. Não era possível exigir uma conduta sua nesse momento. Tá bom, gente? Então é só para nós trabalharmos erro de proibição. Olha como é que cresceu, né? Então erro de proibição não é muito mais do que aquela história do holandês que chega no aeroporto para ver as Olimpíadas, tá? Muito mais e usa maconha. Não, isso é muito pequeno para o que você vai avançar. Começa a aprofundar, começa a enfrentar, diferenciar desconhecimento da lei e erro de proibição. Começa a trabalhar com erro de proibição e os seus efeitos na pena. E começa a ver essas classificações e já encontrando o erro de permissão, que vai ser muito importante, porque tem limites da culpabilidade, tem a teoria limitada da culpabilidade, você vai conseguir compreender o que é erro de permissão, que é o erro de proibição indireto, e se liga nesse erro de proibição mandamental. Tá certo, gente? Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima, a gente conversa um pouco mais. Valeu!